O Canadá é um dos países mais desenvolvidos e ricos do mundo. É a nona maior economia, com um PIB de 1,64 trilhões de dólares e possui um IDH altíssimo, ocupando também a nona colocação no ranking mundial. O Canadá possui uma das políticas mais amigáveis a imigrantes do mundo inteiro, e isso torna um dos destinos favoritos para pessoas que pensam em mudar de país. Mas como o país dos imigrantes se tornou um país rico, é isso que veremos neste vídeo. A economia do Canadá é altamente dependente do comércio internacional, de importação e exportação de bens e serviços, no qual cada um desses representa cerca de 1/3 de seu PIB. O Canadá possui muitíssimas riquezas naturais em seu subsolo. Apesar de seu clima frio, ele está no ranking mundial de maiores produtores de urânio, zinco, níquel, potássio, amianto, enxofre, cádmio e titânio. É também um grande produtor de minério de ferro, carvão, petróleo, ouro, cobre, prata, chumbo e várias ligas de ferro. A mineração de diamantes, principalmente nos territórios do Noroeste, também é significativa. O Canadá possui muitos parceiros comerciais e entre eles estão Estados Unidos, Reino Unido e Japão para exportações e Estados Unidos, China e México para as importações. Antes de criar qualquer tipo de tratado de livre comércio, o Canadá experimentou uma política protecionista de sua indústria nacional. Em meados dos anos 60 e 70, a política canadense de comércio era para se proteger de se tornar muito independente dos Estados Unidos, país esse que é o maior e mais importante parceiro comercial do Canadá. Os produtos americanos eram vistos como superiores aos produtos canadenses, fazendo assim com que a competição entre os produtos canadenses e americanos se tornasse mais difícil. Visto que era tão difícil competir com o mercado americano, tanto em qualidade quanto em nível de produção industrial, os Estados Unidos ganhariam muito controle sobre a economia canadense. Os cidadãos canadenses tinham um senso de identidade muito forte, e temendo que os Estados Unidos exercessem muito controle em sua economia e até mesmo na sua cultura, o Canadá começou a tarifar os produtos que eram importados dos Estados Unidos. Foram implementadas inúmeras tarifas sobre produtos provindos de indústrias americanas, incluindo altas tarifas de importação, subsídios para a modernização industrial e desenvolvimento de novos produtos, regulamentações de controles de empresas estrangeiras e limitações à propriedade estrangeira em setores chaves como petróleo e gás. Essas medidas tomadas pelo governo canadense foram para proteger a indústria nacional da competição internacional, especialmente da competição americana. Isso daria uma ligeira vantagem sobre os produtos canadenses. Mas essas medidas não ajudaram muito a economia canadense. Enquanto os interesses das empresas canadenses eram protegidos, as tarifas pouco faziam para ajudar as exportações e os níveis de produção mantiveram-se em patamares mais baixos aos dos concorrentes do Canadá. Mas então, como o Canadá soube lidar com tal situação? O governo do Canadá reconheceu que essas medidas não protegiam a indústria nacional da competitividade do mercado americano e uma melhor aproximação entre Canadá e os Estados Unidos resultaria num acordo de livre comércio para eliminar tarifas e outras barreiras não tarifárias. Não há dúvidas que o mercado do Canadá é muito dependente de mercados estrangeiros e que seu parceiro comercial mais importante são os Estados Unidos, no qual representa 3/4 do total de exportações do Canadá. Em 1989, foi criado o Free Trade Agreement, ou simplesmente FTA, que em português significa Tratado de Livre Comércio, entre os Estados Unidos e o Canadá. O FTA garantia livre comércio entre o Canadá e os Estados Unidos, eliminando assim a necessidade de quaisquer tarifas sobre bens e garantindo oportunidades de investimento estrangeiros em ambos os países. Um dos setores que mais se beneficiou desse tratado foi o setor de energia, uma vez atolado por regulamentações e tarifas, permitiu que o Canadá se tornasse o segundo maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. De maneira geral, o comércio entre Estados Unidos e Canadá praticamente dobrou nas últimas décadas e muitos economistas afirmam que isso ainda está bem longe de todo o potencial que o Canadá e os Estados Unidos têm de fazer ainda mais negócios. Com todo o sucesso do FTA, o próximo passo do Canadá
era criar um tratado de comércio com países além dos Estados Unidos. Daí então foi criado o North American Free Trade Agreement, ou simplesmente NFTA, que em português significa Tratado de Livre Comércio Norte-Americano. O NFTA inclui o México, além do Canadá e Estados Unidos. Apesar desses tratados, o Canadá ainda continua muito dependente do seu maior parceiro, os Estados Unidos. O NFTA é responsável pela criação da primeira área de livre comércio a nível continental, reunindo quase 370 milhões de pessoas e uma produção combinada de mais de 6 trilhões de dólares. O NFTA, assim como o FTA, foi bem sucedido e de muita importância para a economia canadense. De 1992 até 1997, as exportações canadenses tiveram um crescimento de 3,5 vezes mais rápido que seu PIB. A porcentagem do PIB de exportações cresceu de 27% de aproximadamente 10 anos atrás para 44%. Esses números demonstram que não só as exportações, como as importações cresceram, mas também assumiram maior importância para a economia do país. A economia do Canadá é altamente dependente dos Estados Unidos, sendo esse o maior investidor estrangeiro no Canadá, com um total de 297,7 bilhões de dólares em investimentos em 2010, o que representa 7,6% dos investimentos diretos de um país estrangeiro. O setor de manufatura, seguros e finanças, minérios e energia são os 3 setores favoritos dos investidores americanos dentro da economia canadense. Por sua vez, o Canadá também possui muitos investimentos nos Estados Unidos, com um total de 206 bilhões de dólares, o qual representa 8,8% dos investimentos total de um país estrangeiro nos Estados Unidos em 2010, com uma porcentagem total de 40,1% de todos os investimentos do Canadá, um país estrangeiro, tornando assim os Estados Unidos o maior recebedor de investimentos canadenses. Que o Canadá é um país rico e desenvolvido nós já sabemos, mas quais foram os passos tomados para que este país alcançasse tais níveis de desenvolvimento? Um dos setores responsáveis pelo seu desenvolvimento invejável, além dos recursos naturais e suas parcerias com nações norte-americanas, é a sua educação invejável. Estima-se que o Canadá é um dos países mais educados do mundo, com 51% de sua população total possuindo um diploma universitário. Para que tal fato seja possível, o Canadá investe cerca de 5,3% de seu PIB em educação básica e mais de 20 mil dólares americanos por pessoas no ensino superior. Isso se deve à qualidade de suas escolas e instituições de ensino superior. A Universidade de Toronto, Columbia Britânica, McMaster e McGill estão entre as 100 melhores universidades do mundo. Outra coisa muito importante de sua economia e desenvolvimento é a sua política imigratória. O Canadá é um dos destinos favoritos de imigrantes do mundo todo. Não há dúvida que os imigrantes desempenham um papel fundamental na força de trabalho de qualquer país. Em Toronto, a maior cidade do Canadá, estima-se que 47% das pessoas são imigrantes e os outros 53% são cidadãos nascidos no país, colocando entre as cidades mais diversas e cosmopolitanas do mundo. O número de imigrantes deve aumentar para 63% da população da cidade até 2031 e mais de 100 mil imigrantes chegam anualmente à área da Grande Toronto. Já em Vancouver, 28% da população é composta por asiáticos. Vancouver possui a segunda maior Chinatown da América do Norte, perdendo apenas para a Chinatown de São Francisco, na Califórnia. Atualmente, o Canadá aceita cerca de 310 mil imigrantes por ano, porém, o país quer aumentar esse número para perto de 450 mil. O Canadá pretende alcançar o número de 100 milhões de pessoas até o ano de 2100 e pelo menos 50 milhões até 2050. Isso porque a sua população está envelhecendo rapidamente, e a taxa de natalidade canadense é uma das mais baixas do mundo. Ao atingir uma população de 100 milhões de habitantes, o Canadá reduzirá o fardo sobre o Estado e será capaz de prover assistência médica à sua população e também bancar o sistema previdenciário e vários outros serviços. No ano de 2019,
A fertilidade do Canadá foi a mais baixa já registrada, com uma taxa de 1,47, bem abaixo dos 2,1, considerada a taxa essencial para manter o número da população. O Canadá pode aumentar a sua taxa de natalidade para a média da OCDE, que é de 1,67, mas seria necessário abordar políticas relacionadas à creche e licença maternidade, o que torna mais fácil para que as pessoas atinjam o número de filhos desejado. A imigração a longo prazo será fundamental para que o Canadá atinja a meta de 100 milhões de habitantes. Não se trata de um salto gigantesco no número de pessoas, trata-se de um aumento no número de habitantes ao longo do tempo, como já aconteceu em 1913, ano em que o número de imigrantes que chegavam ao Canadá era de 400 mil ao ano. Com a chegada desses novos imigrantes, o Canadá possui planos de povoar a parte norte do país, visto que a grande maioria de seus habitantes vive a menos de 200 milhas dos Estados Unidos. Estimativas apontam que a parte norte do Canadá seja a parte mais rica, porém continua sendo a parte que possui menores investimentos de infraestrutura em todo o país. Apesar de muitas coisas já terem sido feitas na parte norte, o Canadá ainda tem muitos desafios pela frente. O país pretende tornar a região norte povoada e desenvolvida, com boas condições sociais e econômicas. O Canadá já investiu cerca de 810 bilhões de dólares desde 2007 para alcançar este objetivo. Investimentos esses que ajudarão na conexão de comunidades mais remotas em toda a região norte e também na exploração de recursos naturais. Vale ressaltar também que algumas cidades do Canadá já estiveram na lista das melhores cidades do mundo, como Calgary, Vancouver e Toronto. Você aí, já pensou em morar no Canadá? Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos.